De tempos em tempos você vai ver que comediantes, aqueles que trabalham com o humor, fazer graça, piada, entram em enrascadas. Ou seja, eles mexem com assuntos que causam polêmica, alvoroço. Eles vão mexer com a religião de alguém, vão mexer com algum grupo da sociedade, e aí então aquele grupo vai se levantar e condenar aquele comediante. E muitos não entendem que comediantes aprendem como parte da sua profissão o seguinte lema: na comédia, nada é sagrado. Eles aprendem isso. Ou seja, não há assunto que a gente não toque. Não há assunto que a gente não mexa. É claro que alguns comediantes não abraçam isso. Eu creio que aqueles com mais ou melhor bom senso entendem isso, mas há outros extremistas que vivem isso à letra. Nada é sagrado. Esse conceito do nada é sagrado não toca apenas na comédia, mas, de forma geral, o mundo, ele tenta cada vez mais retirar o sagrado da mente e da vida das pessoas. Ou seja, quando você se aprofunda nesse assunto, quando você pensa, medita nesse assunto, você vai ver que esse movimento, que não é novo, começou lá no céu. Começou com Lúcifer. Lúcifer teve um olhar diferente para o trono de Deus. O trono de Deus, que não há nada mais sagrado do que a própria presença e autoridade de Deus, se tornou para Lúcifer algo que ele poderia tocar. Não só tocar, ele poderia tomar. Ele queria tomar posse do trono de Deus e se assentar ali. E o seu pensamento, o seu argumento era: por que não eu? Se ele pode, por que não eu? Por que não? Por que não? E com esse argumento ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos e causou essa rebelião nos céus, que as escrituras sagradas falam a respeito. Então, esse movimento para questionar o sagrado, para tratar o sagrado como comum, o intocável como tocável, começou com Lúcifer. Ele foi o primeiro a ter essa ideia e disseminar essa ideia que ele dissemina ainda hoje no mundo. Então, as coisas que Deus declarou sagradas, e são muitas coisas que ele declara sagradas na nossa vida, Satanás trabalha fazendo exatamente o contrário. Ele quer profanar, banalizar, secularizar, minimizar tudo que Deus designou sagrado. Então, por exemplo, Deus é sagrado, não há nada mais sagrado do que ele. Satanás vem e dissemina na cabeça das pessoas: Deus não existe, se ele existir ele é um monstro e coisas dessa natureza. O casamento é sagrado, então o diabo trabalha para ridicularizar a instituição do casamento. Algo ultrapassado, retrógrado, é do patriarcado, é para oprimir a mulher, enfim. A família é sagrada, novamente, mesmos argumentos, patriarcado, os pais oprimem os filhos e tal. Então, tudo que é sagrado, as escrituras sagradas, a Bíblia é sagrada. Não, isso não é sagrado coisa nenhuma, isso é uma coleção de livros escritas pelo homem, uma coleção de livros com historinhas da carochinha, com histórias fantásticas que não dá para acreditar. Isso é uma coisa ultrapassada, coisa de gente ignorante. Então, ele joga as escrituras sagradas na vala, não é? E assim ele vai tratando tudo que é sagrado. A vida, por exemplo, é sagrada. A vida é sagrada. Deus declarou a vida sagrada. Na sua palavra, o homem não pode nem ingerir sangue, porque no sangue está a vida. Mas o diabo fala para a pessoa: se mata, acaba logo com a sua vida. Acaba logo. A vida é curta, só se vive uma vez. A vida é curta. Faça o que você tiver que fazer. Curta logo a sua vida. Quer dizer, ele fala para a pessoa tratar a vida como
uma fumaça, como um nada. Acaba logo com a sua vida porque morreu, acabou e tudo mais. Então, você vê que existe isso no mundo. Independente de religião, você pode verificar o que eu estou falando. Que se por um lado Deus designou o sagrado, as coisas sagradas, por outro, há um movimento contrário para, digamos, desconsagrar as coisas que Deus considerou sagradas. Lá em Ezequiel capítulo 44 e versículo 23, o próprio Deus fala assim: "E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro." Veja que Deus almeja, deseja que o seu povo seja ensinado a distinguir, diferenciar entre o santo e o profano. Profano é o oposto do santo. Discernir entre o impuro e o puro. Quer dizer, Deus quer que nós tenhamos esse discernimento. Deus quer que nós façamos distinção entre o que é santo, o que é sagrado, e o que é profano. Por quê? Porque quando eu entendo o que é sagrado e respeito o que é sagrado, eu estou interagindo de forma física com Deus. Eu interajo de forma física com o próprio Deus, porque ele declarou aquelas coisas sagradas, então eu as respeito como sagradas porque ele assim declarou. E quando eu demonstro esse respeito ao que Deus declarou sagrado, eu estou demonstrando respeito a ele. Veja, eu me lembro, você vai entender e provavelmente você deve ter já tido uma experiência semelhante aí na sua casa. Eu me lembro que quando criança, minha mãe comprava um iogurte que meu pai gostava. Não só meu pai, todos nós. Se meu pai gostava, imagine os filhos, as crianças. Ela comprava, na verdade, ela comprava para todos nós. E aí vinha um para cada um. Né? Não tinha abundância, era um só. Então ela comprava um para mim, um para o meu irmão, um para minha irmã e um para o meu pai. Chegava do supermercado, colocava na geladeira e eu posso ver como se fosse hoje. Como se fosse hoje, eu posso ver ela tirando do saquinho do supermercado os potinhos de iogurte, colocando na porta da geladeira, no interior da porta, e dizendo assim: olha, esse aqui é do seu pai. Ela tinha que chamar uma reunião na cozinha e falar para nós três. Naquela época, o nosso irmão mais novo ainda não havia nascido. Olha, esse aqui é do seu pai. Não bebam, não toquem. E a gente logo comia o nosso e ficava de olho no do pai. Mas ai de nós se nós tocássemos. Não que ele iria bater, fazer alguma coisa, mas a gente entendia que seria um grave desrespeito tocar naquele frasquinho que era do nosso pai. Então, assim a gente aprendeu, com um gesto simples, a gente aprendeu a respeitar o pai. Meu pai não estava em casa. Mas quando a gente abria a geladeira e olhava a gente namorava aquele iogurte, cobiçava aquele iogurte, olhava para aquele potinho, a gente lembrava, não, é do pai. Então o pai vinha na nossa memória todas as vezes que nós olhávamos para aquele potinho de iogurte. É a mesma coisa com o sagrado. É a mesma coisa com Deus. Quando você respeita o que Deus designou sagrado, por causa dele, você está mostrando respeito para com ele. Você está mostrando fé, temor a Deus. Você entende? E eu digo, por que você quer viver em um mundo onde há respeito ao sagrado? Por quê? Considere a alternativa. Inverta a pergunta.
Você gostaria de viver em um mundo onde nada é sagrado? Um mundo como o dos comediantes, onde nada é sagrado? Você gostaria de viver nesse mundo? Imagine como seria o mundo, um mundo onde de fato nada é sagrado. Onde vale tudo. Vale tudo. Tomar a mulher do outro, matar, roubar. Vale tudo. Nada é sagrado. Tomar a propriedade do outro. Como é que seria esse mundo se nada fosse sagrado? Eu diria que não seria um mundo de comediantes. Não teria graça nenhuma nesse mundo. Eu garanto a você que não teria graça nenhuma um mundo onde nada é sagrado. Pelo contrário, o que haveria seria choro, morte, guerra, destruição, o caos total. Ou seja, o inferno. Pois assim é o inferno, onde realmente nada é sagrado. E, infelizmente, muitos parecem que querem ir para lá, porque aqui em vida recusam, rejeitam respeitar o sagrado. Eu espero que você pense melhor sobre isso, e assim como Deus falou lá em Ezequiel 44, 23, eu estou fazendo o que ele espera. Ele disse: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Muito bem, eu estou ensinando você. Eu estou fazendo exatamente o que Deus me pediu que fizesse, ensinando as pessoas a distinguir entre o santo e o profano. Eu estou ensinando. Agora, aprenda quem tem juízo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.